Então, hoje a gente vai desenvolver essa tarefa, essa aplicação. Aqui está o esboço, como é que ela vai funcionar. Vou utilizar o Next.js. E ao lado aqui nós temos os tokens para esse design. Tá? É um design simples, mas dá para a gente ver muita coisa, muita teoria só com esse projeto. O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar utilizando o Clerk, né? Que é aquela lib de autenticação. Então, o nosso model, enfim, de fato, vai ser somente esse model de task aí, porque o usuário, quem gerencia é o próprio Clerk, então a gente não vai precisar criar esse model de usuário. A gente vindo aqui para o Clerk, eu vou primeiro sair aqui para mostrar que a princípio a gente vai logar no Clerk. Quem não tiver conta faz o SYNGAP aqui no Start Building, mas como eu já tenho uma conta, eu vou clicar aqui em Sign In e ele vai pedir autenticação. Eu vou utilizar aqui o Google para autenticar. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma aplicação no Clerk. Tá? Aqui nós temos já um Personal Workspace, são as aplicações que eu tenho, e eu posso criar até 5 aplicações de forma gratuita. E cada aplicação ela tem um limite de gerenciamento de até 5.000 usuários por mês ativos, né? Então é um trial bem generoso, assim, dá para a gente utilizar em muita coisa. Então eu vou criar aqui uma aplicação. O nome da aplicação vai ser To Do. E eu vou deixar habilitado somente a autenticação com o Google. A partir daqui, a gente já consegue seguir o passo a passo, já que a gente vai utilizar o Next. Hoje nós estamos na versão 16 do Next. A gente pode seguir esse passo a passo aqui, esse tutorial para inicializar, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vou criar aqui na minha área de trabalho mesmo, CD Desktop, e aqui eu vou criar com ban Create Next App. Eu vou chamar aqui de To Do. E essa flag "-yes" é para a gente não precisar responder aquelas perguntas que o Next faz para a gente. Então ele vai setar tudo como padrão. A partir daqui eu posso dar abrir ele no meu editor de texto, editor de código, e vamos deixar ele aqui do lado. O que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu botar aqui o navegador aqui para esse lado. A gente primeiro, ele vai dar as instruções para a gente criar o aplicativo Next, que a gente já criou. Vamos instalar o Clerk, vou utilizar o ban para fazer isso, é mais rápido. Abrir aqui o terminal integrado. Pronto, adicionei. Agora, aqui no Set o Clerk API Keys, aqui são as API Keys da minha aplicação que eu acabei de criar. Então, eu só copio aqui, crio um .env aqui na raiz do meu projeto e posso colar aqui minhas credenciais. Prontinho. O que ele quer? A gente precisa utilizar esse proxy.ts na raiz da nossa aplicação. Isso se a gente não tiver utilizando o SRC. Se a gente estiver utilizando o SRC, tem que ser na raiz de SRC. Tá? Esse proxy aqui, ele é na realidade ele é um middleware que
no servidor da Vercel, ele vai ser executado automaticamente. Vai ser a primeira coisa que vai ser executada esse proxy aqui. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que... aliás, a gente vai melhorar esse proxy colocando uma verificação se o usuário está ou não logado. Se ele tiver, a gente coloca ele na página de to-dos. Caso contrário, a gente deixa ele na página de login. Então, a gente vai criar aqui, ó, vou copiar aqui esse conteúdo. Como eu gosto de utilizar SRC, vou criar uma pasta SRC aqui. E dentro de SRC, eu vou criar proxy.ts. E colar, simplesmente colar aquele conteúdo aqui nesse arquivo. Como eu estou utilizando SRC também, eu tenho que arrastar a app para dentro de SRC, para poder funcionar. Belezinha. Pronto. Se eu der, aqui eu vou pegar esse page.txt, vou dar uma limpada nela. Vou deixar só um H1. Olá, ifman. Salvei, posso dar um ban dev e vamos abrir aqui o navegador aqui ao lado. Pronto, já está funcionando a nossa aplicação. O proxy, ele é executado antes das minhas rotas até. Então, ele vai ver, antes dos layouts serem executados, né, o proxy vai ser executado. E é no proxy que eu vou colocar a verificação se o usuário está ou não autenticado, tá? Mas para isso, eu vou ter em mente aqui, ó, que eu tenho o page.txt, eu vou chamar esse aqui de login, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, somente para organizar, eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, login. E vou arrastar o page para dentro de login. Vai continuar a mesma coisa, só que minha rota vai estar agrupada. Esses parênteses é justamente para eu não ter que chamar isso aí no meu caminho. Não ser localhost, 3000/login. Ele já vai ver que tem um page.txt lá e esse login ele vai ser a página inicial, tá? E além de login, eu vou ter uma página chamada to-dos. Aí sim eu vou ter 100 parênteses, porque eu quero que ela seja uma rota de fato. Então eu vou colocar um page.txt e export default function to-dos return div h1 to-dos. Pronto. Se eu botar aqui localhost barra to-dos, ele vai renderizar essa página aqui. Tá ok? Pronto. Navegação tá ok. O que eu vou fazer mais? Aqui, essa parte aqui, eu vou trabalhar ela como se fosse um único componente. Esse cabeçalho, juntamente com esse header aqui, ó. Mas antes disso, eu vou configurar o Prisma para poder ele gravar os dados do usuário, aliás, das tasks. Então, eu vou abrir aqui a página do Prisma, prisma.io/orm, vou aqui em Docs, e vou adicionar aqui, como eu já tenho o meu projeto, não preciso criar, eu vou adicionar aqui, ó, utilizando o BAN, o tipo do Postgres, que é o banco de dados que eu vou utilizar, e também o Prisma Client e o adapter do Postgres.
e também o .env. Então, eu vou parar aqui minha aplicação, vou instalar aqui o Prisma, como dependência de desenvolvimento, e vou instalar aqui o Prisma Client e os adapters. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Inicializar o Prisma com esse comando aqui, Prisma, aliás, banks --ban Prisma init. E ele vai gerar aqui uma pasta Prisma com esquema.prisma. Esse esquema aqui é onde eu vou colocar o meu model de task, né? E aqui ele já detectou que eu estou utilizando SRC e ele já disse que o cliente do Prisma ele vai ser posicionado dentro de SRC generated /Prisma, né? Isso é importante porque quando a gente for configurar o nosso Prisma Client, ele vai ter que ser importado daí. Então eu vou criar aqui meu model de task. Esse model ele vai ter o quê? ID, que vai ser a chave primária, task, que vai ser o título, done, que vai ser um booleano, que vai ser que ele foi realizado ou não, a chave estrangeira, que vai ser user ID, que vai pegar o ID do usuário, e as colunas de timestamp. Então, vamos botar aqui, ó, nós vamos ter aqui ID, que vai ser uma string, @ID, que ele vai ser uma chave primária, e o default dele vai ser o UID. Depois, nós vamos ter a task, que vai ser um string. Depois, nós vamos ter done, que vai ser booleano. Eu vou botar o default dele como false, porque eu não vou criar uma task já completada, né? Completa. Então, o padrão dele vai ser false. E user ID, que vai ser uma string, vai ser a chave estrangeira. E também created at, vai ser um datetime, e o default dele, eu quero pegar a data de criação do post, então vai ser now, agora, e updated at, vai ser um datetime também, e aqui vai ser um updated era para ter um campo update de hash aqui. Não está aparecendo no meu autocomplete, mas tem esse campo aí que ele vai ficar escutando e vai atualizar com a data e hora de alteração, quando aquele registro for alterado. Feito isso, a gente pode rodar nossa migration, mas antes a gente tem que configurar os acessos do banco de dados. Então, quando eu fiz a inicialização do Prisma, ele já criou aqui, ó, uma variável de ambiente do meu banco de dados, que está aqui, ó. Aqui são as variáveis de ambiente do Clerk e aqui a variável de ambiente do meu banco de dados. Então, ele vai ser um Postgres, //. O nome do meu usuário do banco de dados é Postgres. A minha senha é Docker. @ ele está rodando aqui em localhost.
2.5432, que é a porta normal, e eu criei um banco de dados no meu Docker chamado to-do. Então essa é a string de conexão com o meu banco de dados. Para ver se está tudo certo, banks, prisma, migrate dev. Eu vou chamar de initial e ele deu erro aqui. Por quê? Porque a gente precisa importar aqui, ó, no prisma config, eu vou importar. Opa. .env/config. Eu tenho que fazer essa importação, senão ele não dá certo. Por quê? Ele está lendo aqui esse database URL que vem lá da minha variável de ambiente. Então eu preciso disso aqui. Vou rodar novamente. E agora ele já rodou minha migration e está persistido no meu banco de dados. Ok, o Prisma já foi feito. Porém, eu preciso ainda criar o cliente Prisma. Esse cliente Prisma, ele está aqui, ó. Eu vou simplesmente aqui, pulo aqui, eu passo aqui para o sétimo passo. Simplesmente copio isso aqui e dentro de src eu vou criar uma pasta chamada lib e dentro de lib vou criar um arquivo chamado prisma.ts. Colo aquela e ele vai dar esse errinho aqui, ó. Por quê? Porque eu rodei a migration, mas ainda não gerei o meu cliente. Para eu gerar o meu cliente, eu dou um banks prisma generate. E agora esse erro tende a sair. Pronto, saiu. O meu prisma já está totalmente configurado e o Clerk também. Aliás, o Clerk ainda não. O Clerk eu ainda preciso fazer uma configuração no provider dele. Então, vamos fazer o seguinte. Bora aqui para o Clerk, para finalizar. Tenho que adicionar o Clerk Provider no layout mais externo da minha aplicação, né? É o que fica dentro da pasta app. Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, dentro de body, eu vou copiar isso aqui, ó. Então, header. Pronto. Eu vou substituir tudo que tiver dentro de body aqui, no meu provider. Então, aqui em app, layout.txt, eu vou apagar isso aqui, colo isso aqui e vou fazer as importações de Clerk/Next.js. Opa! Salvei. Eu posso rodar aqui minha aplicação para a gente ver se está ok. Bandev. Rodar aqui, ó. Bora ver aqui o que é. Eu não copiei o body, eu copiei um header. Ó. Agora eu ok. Se eu clicar em Sign In, ele vai abrir aqui o Clerk com o Google. Posso logar em minha conta. Continuo.
pronto, ele está logado. Porém, a gente vai esquecer o login agora. Por quê? Eu quero fazer o seguinte, ao invés de utilizar esse show aqui, eu vou atualizar aquele middleware lá para a gente ver quais são as rotas. Ó. Tem um exemplo aqui que a gente faz o seguinte, a gente importa o Clerk Middleware e o Clerk Route Matcher. Para quê? A gente vai dizer quais são as rotas protegidas. No meu caso é a rota to-dos, né? Então, vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui o proxy. Tá aqui o proxy.ts. E eu vou fazer o seguinte, ó. Const protected routes igual a create route match, e vou dizer quais são as rotas aqui que eu tenho que são protegidas, né? Do jeito que está aqui, ó. E minha rota protegida é somente uma, que é to-dos. Esse parêntese com ponto asterisco poderia ser JS, JSX ou TSX, né? No meu caso TSX, mas eu deixo um asterisco aí que ele pega tudo. E aqui, ó, no Clerk Middleware, o que a gente vai fazer? Primeiro, bora pegar aqui esse exemplo. Vou importar aqui o Next Server. E aqui vai ser Protected Route. Olha só, bora ver como é que vai funcionar isso aqui. Ele é um middleware, né? Então, ele vai ter o auth do Clerk e a requisição. Aí, eu vou receber o ID, aliás, o User ID dos cookies, se ele tiver. Se não tiver User ID, e se for uma rota protegida, ele vai retornar para raiz, que vai ser a minha página de login, né? Caso contrário, se tiver User ID e não for Protect Routes, ele vai para to-dos. Certo? Bora ver aqui, vou salvar, atualizar aqui, ó. Vou fazer o sign. Continue com o Google. Vou botar aqui. Já foi para to-dos, tá vendo? Tá vendo? Foi para to-dos. Se eu sair aqui, ó, ele foi para o sign, né? Eu não vou fazer a página de sign não, mas está funcionando o fluxo, tá bem? Ó, vou criar outra conta aqui, ó. Vou abrir. Vou para essa aqui. Ele vai para a página de to-dos. O middleware, ele está fazendo esse redirecionamento. Beleza? Se eu sair, ele volta para a página inicial. Não, eu não consigo acessar o to-dos aqui, ó, barra to-dos, porque ele é um protected route, ele é uma rota protegida. Então, o Clerk, ele trabalha bem simples nessa parte de redirecionamento. Eu simplesmente coloco o proxy.ts
Antes esse nome era middleware mesmo, ele mudou agora nesse Next 16 e a gente coloca as regras de roteamento, de autenticação nesse arquivo, que esse aí é o arquivo mais rápido que tem, né? Lá na Vercel, que é quem mantém o Next, esse arquivo ele é lido de uma forma otimizada, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de operação com o cookies. Eu estou fazendo direto com o navegador. Mas jamais eu poderia fazer uma leitura de banco de dados, uma operação assíncrona, que ia demandar um pouco de tempo, porque ele ficaria preso lá por um tempo e a parte de server-side mágica ia ser perdida, porque os crawlers, os motores de busca, essas coisas todas, não iam pegar os dados do nosso site, tá? Da nossa aplicação. Então, nosso fluxo de autenticação já está completo. Agora a gente vai partir para estilização. Pronto. Bora lá. O layout aqui, eu vou dizer que isso aqui é um header. Esse aqui é o main, né? To-dos. E aqui vai ser um footer. Ok? Então, bora lá. Vamos ver aqui. Aqui tem todos os tokens de cores e fontes. A propósito, a fonte que a gente está utilizando aqui, se vocês podem ver, que é a Inter. Então, a minha fonte aqui não é Inter. Se eu inspecionar aqui, ele não vai ser Inter, vai ser a Geist. Ó. A Geist. O que eu vou fazer? Aqui no layout, eu vou mudar esse Geist para Inter. Como é que eu faço isso? Bem aqui nesse layout, no root layout, aqui ó, eu vou botar Inter. Posso tirar esse Geist mono aqui. Ele já vem importado de next/fonte/google, são do Google Fontes. Aqui vai ser Inter. Vou chamar aqui de Inter. Inter Sans. E aqui esse mono aqui eu posso tirar, que ele é só Inter. Aqui esse segundo eu tiro. E aqui vai ser Inter Sans .variable. Opa. Esse bar aqui, eu posso tirar esse aqui, ó. Posso tirar esse class name todo do bar. Se a gente for ver a fonte agora, cadê? Inspecionar. Oxi. Inspecionar. Ó. Nós temos uma fonte aqui. Arial, Evelt, sans serif. Deixa eu Ctrl+B. Vou tirar esse HTML aqui. E vou colocar no body. Por que não tá dando? Bora ver aqui.
Tá aqui, ó, fonte InterSense, ó, Inter. Já mudou. Bora lá. Aqui eu vou criar um componente chamado header, minhas tasks e acompanhe o que é importante. Criar uma pasta components aqui dentro de SRC. E vou criar um header.txt. Export function header return. Ele é o que? Ele é uma div com um P e um H1. Então aqui eu tenho uma div com H1, minhas tasks, e um P. Acompanhe o que é importante. Prontinho. Para a gente ver, eu vou fazer o login aqui e vou deixar já na página de to-dos. Logicamente eu vou ter que importar aqui o meu header. Tá aqui meu to-do, ou meu componente. Lógico que eu vou ter que fazer umas alterações nele. O background dele é esse aqui, ó. Então eu vou ver aqui em header, class name, bg, traço. Como ele não é uma cor primária do Tailwind, eu coloco isso aqui, ó. Ele tem um padding. O padding dele é 24 pixels embaixo, 32 em cima e, aliás, 32 do lado do outro e 24 em cima e embaixo. Eu vou botar aqui, ó, px, que é padding horizontal no eixo x, é igual 32 vai ser igual a 8, que lembre-se que é múltiplo de 4, né? px 8 e py 6. Essa letra aqui, ó, o size dela é 28 pixels e ela é bold. Então vamos lá. Class name, font bold e text 28 pixels, ó, não tem 24 e 30. Então eu posso fazer, ó, traço 28 px. Salvei. E aqui, que é importante, fonte 14 e ela é regular. Então, text, class name, text 14 pixels, é text SM. Exato. 14 pixels regular. Pronto. Aqui eu não falei para vocês, mas o Tailwind ele é mobile first, então ele é feito para mobile primeiro. E depois que a gente vai colocar os breakpoints para desktop, mas ele é feito para mobile, então ele já está do jeito que é para ser feito. Eu vou colocar esse componente aqui dentro do header.
né? Eu poderia desmembrar ele em outro componente, sem problemas. Mas, para evitar isso aí, o que eu vou fazer? Deixa eu ver bem aqui um negócio. Application Local Storage. Tá como Dark, eu vou botar Light. Não tá pegando o tema não. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar isso aqui dentro do header. Então, bora lá. Esse header, ele vai ter um form que tem um input e tem um button que vai ser o mais. Não é isso? Tá aqui, ó, o input e o button. Peraí. Vou botar isso aqui. Pronto, ele está aqui fora. Para quem não sabe, isso aqui é um fragmento. Ele não tem semântica HTML. Ele é simplesmente para agrupar componentes React. O React ele tem uma particularidade que a gente só pode retornar uma única coisa para ele, para o componente. Se eu colocasse sem isso aqui, ó, iria dar erro, porque eu estaria retornando esse componente e esse componente, todos no mesmo nível. Então eu coloco aqui para agrupar e eu tenho dois componentes. Então, aqui o input, o text, aliás, o BG dele, class name, vou botar um class name aqui, BG white. Vou colocar aqui a altura dele, 44 pixels. Então, H, vou botar 44 pixels, que dá 11. Ele tem um pad esse form aqui também, de quanto? De 24 pixels. Aqui no class name do pad, ó, class name P6. O que mais? Ele tem uma bordinha, né? Ó, um radius de 8 pixels e tem uma borda dessa cor aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Rounded SM MD. MD é 6 XL. Vou botar 12 pixels. Tá demais. Vou botar MD mesmo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Border. Aí vou colocar aqui essa corzinha aqui, ó, que eu copiei lá. E vou colocar W full. Para ele ocupar tudo. Deixa eu botar aqui flex. W full. Aqui, eu vou botar aqui, ele é flex. E que esse justify aqui, ó. Notem que essa é justify around. Justify around. Bora botar aqui esse botão. O botão é dessa mesma cor, ó.
BG. Ele tem um padding também de 20 e a altura dele é 44. Então, vou botar H11 e P5. É isso mesmo. Vou botar um round também, MD. E eu vou colocar um gapzinho aqui, ó, no form. De 12 pixels. Tá mais ou menos igual. Esse mais ficou para baixo. Eu vou importar aqui uma lib chamada Lucid React. É a lib que eu gosto de trabalhar com ícones. E vou instalar ela aqui com ban add Lucid React. Parar aqui a execução. Rodar aqui novamente. E aqui eu vou importar from Lucid React um ícone chamado plus. E ao invés desse maisinho aqui, eu vou colocar o plus. Estranho que ele está para baixo. Class name, BG e tal, H11. P2. Prontinho, tá bom. Para terminar, ele tem essa bordazinha aqui para baixo, ó. Então, vou botar aqui essa borda aqui embaixo, que é aqui, ó, no form. Border B. Não. Border B2. Tá demais. B1. B. Deixa eu ver aqui. Quantos stroke outside border B 0.5 px. Melhorou. Pronto, meus tasks até aqui. E agora a gente de fato vai inserir as tasks, né? Mas para isso... Ah, não. Tem um placeholder aqui, ó. Adicione uma nova task. Placeholder, text, gray 400. Tá melhor? Aqui, ó, o font size dele é 14 e ele tem um padding de 16 pixels. Então aqui, ó, px 16. Tá demais, hein? Ah, px 4.
px4 que dá 16. Pronto. Nosso header está pronto. Agora, a gente vai fazer esse componente aqui de tasks. Então, a gente vai fazer o processo de criação de task. Nós vamos utilizar Server Actions para poder fazer isso do lado do servidor. Então, a gente pega aqui, ó, dentro do SRC, vou criar aqui uma pasta Actions. E dentro de Actions, eu vou criar um arquivo chamado todo. Aliás, task.ts. Como é uma Server Action, por padrão, eu tenho que ter a diretiva use server lá no topo, senão ele já dá erro. Export async function create task. Essa create task aqui, eu recebo aqui, ó, data, que é form data. E eu vou ter que importar aqui também do clerk nextjs/server o auth. Porque eu tenho que pegar o ID do usuário que tá logado. Então aqui, ó, const igual a await auth. Eu tenho o user ID. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso pegar aqui desse formulário aqui o que ele vai ser digitado. E para eu pegar o que ele vai ser digitado, eu preciso colocar o name dele. O name. Aqui que eu não coloquei. Então, ó, para a gente pegar ele via form data. Eu venho aqui em components, header. Aqui no input, eu tenho o name. Eu vou chamar ele de task. Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Const task igual a data.get e o nome do task. Coloquei aqui como as string, e eu vou dar simplesmente um console.log em task, só para a gente ver. Como ele é server-side, ele vai sair nesse console daqui, ó. Então, se eu clicar aqui em alguma coisa, ó, esse fonte aqui não tá legal. Então, deixa eu mudar aqui também a color do input. Color. Text gray 800. Deixa eu fazer login. Pronto. O que eu vou fazer aqui, ó? Se eu clicar aqui, eu botei o botão, mas não coloquei nada nele, né? Então, nesse form aqui, ó, esse botão, ele tem que ser do type submit, para ele fazer submit. E no action do meu formulário, eu vou chamar o create task. Dentro de actions. Colocar aqui, ó, estudar. Se der um mais, ele logou aqui, ó, estudar. Então, estou passando direitinho a task para ele. Só falta eu fazer o quê?
colocar ele no Prisma, né? Então aqui no minha task, J, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Await Prisma, vou importar de lib Prisma ponto task ponto create. Vou passar o data, que é task. O done vai ser, o done ele é opcional, mas eu vou ter que ter o user ID. String ou null. Pronto. Só um errinho de TypeScript. E para finalizar, eu dou um revalidate path na página todos, que é aqui, ó, todos, barra todos, para ele recarregar e mostrar os todos. Para a gente ver se está dando certo, aqui em todos, app todos page, eu vou fazer const todos igual await prisma ponto task ponto find many quando user ID foi igual a esse user ID aqui, ó. Const user ID igual a await. Vou pegar o usuário que está logado. Assim aqui. Await auth. Ele vai dar esse errinho aqui porque ele pode ser nulo, ó. Então eu posso fazer aqui, ó, user ID vai ser user ID ou vazio. E aqui, ó, embaixo do header, eu vou colocar aqui, ó, todos.map to do e aqui vai ter uma div por fora. Eu vou botar simplesmente um todo.task. E essa div aqui tem um key, que vai ser todo.id. Bora testar? Deixa eu botar aqui nesse H1, eu vou botar um texto branco. Cadê o H1? Eu não botei. H1 todo.task, vou botar um class name aqui, ó, text white. Vou colocar aqui, ó, estudar React. Salvei, tá aqui, ó, estudar React. Ele já recarregou, não preciso recarregar a página. Estudar next. Pronto. Vou sair aqui, ó, e vou entrar com outro usuário. Que não é para estar aparecendo nenhum to-do, né? Ó. Então, tá tudo ok. O que a gente precisa fazer agora? Vamos fazer esse componentezinho aqui, ó. Eu vou fazer nele aqui. E aqui nós temos uma formatação condicional, né? Se o to-do tiver completo, ele fica com
vermelho. E se ele tiver ok, ele fica normal. Vou colocar aqui uma bordazinha aqui. Vou fazer aqui, depois a gente tira isso aqui para um componente. Vou mudar aqui para o to-dos, para o outro usuário, para a gente ver os to-dos que já tem cadastrados. E agora a gente vai estilizar. Então aqui, ó, eu tenho um padding de 12. Vou botar aqui um class name P3 W full vou colocar uma bordazinha, border gray 300, border 1, eles têm aqui um gapzinho, ó. Um gap de 4. Então, vou botar um gap de 1. Na realidade, é aqui o gap. Aqui um class name, flex, gap de 1. Flex call. Border 0.5 px. Pronto. O que eu vou fazer aqui no H1? Eu vou dizer que ele é flex também aqui, ó. Items center. E aqui, depois do H1, eu vou colocar um ícone do Lucid. Import from Lucid React X Square. Bem aqui, ó. Tá aqui. Eu vou botar aqui Justify Between. Tem que colocar também aqui, ó, um padding aqui. PX de 2. Opa. É aqui, ó. PX de 3. MT de 4. Pronto. Tem um gapzinho. Tá ok. O que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui no banco de dados. Barra C to do. Barra DT. Vou ver o que tem em task. Select. Asterisco from task. Select asterisco from task. Tem que colocar entre parênteses. Deixa eu botar esse ID aqui. E eu vou atualizar isso aqui para botar esse done como verdadeiro.
Então, update task set done igual a true, where id igual a isso. Tem que botar as aspas na task. Column does not exist. Update task set done igual true, where id. Será se é assim? Pronto. Se eu voltar aqui, esse aqui está verdadeiro. Então, tailwind merge. Tem uma lib aqui chamada tailwind merge. Que é justamente para a gente fazer estilização condicional. Aliás, cn tailwind. Não, é no chat cn. Bora ver aqui, ó. Mexe. Deixa eu instalar ela aqui pra gente ver se a gente consegue. Utilizar ban para fazer. Ban. Cadê? Tailwind merge. Vou rodar aqui, ó. Vou botar aqui. Em vez desse text, o height aqui, eu vou colocar assim, ó. TW merge. Vou colocar aqui text white. Aí aqui eu vou botar uma vírgula. É assim mesmo? É com uma vírgula. Aí eu coloco todo.done e deixa eu ver se dá certo. Text head. Só para a gente ver se está dando certo aqui. Pronto. Olha só. O que é esse tailwind merge aqui? Tailwind merge, o nome próprio não está dizendo. Ele vai mergear class name de tailwind. Aqui, ó, o padrão dele é o white. Mas eu coloquei aqui uma verificação se o todo.done for true, o texto vai ser vermelho. Então, ó, esse estudar React aqui, que eu alterei lá no banco de dados como true, ele já está vermelho. Então, a gente pode fazer essa estilização aqui, ó. Aliás, o fio vai ser esse. Aqui, ó. Essa div. Vou fazer assim, ó. Aí eu vou botar aqui, ó. todo.done. Aí eu vou mudar aqui
e aí eu vou mudar isso aqui. O BG vai ser essa corzinha bem aqui. Cadê? Cadê? Vai ser essa cor aqui, ó. Não deu não. Ah, faltou o jogo da velha. E o borda dele vai ser essa corzinha aqui, ó. Borda. Pronto. A cor vai ser essa. Text. Pronto, faltou só o íconezinho aqui, né? Esse X-Square aqui, deixa eu ver bem aqui o class name dele. BG, Red. Não rola. Eu tenho que pegar a cor. Fazer o seguinte, ó. Colo. todo.done. Bora ver qual a cor aqui. Se não, vai ser nesse fio, não, esse aqui. To do. Está Node. Vou clicar aqui, ó. Beleza. O que está faltando agora? A gente atualizar. Não é isso? Quando clicar no on-press dele, a gente manda uma função para alterar o Done. Ó, para a gente fazer a alteração, a gente vai precisar que esses componentes aqui de to-do, eles sejam um client component. Porque a gente vai precisar clicar neles. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar tudo isso aqui, daqui, e vamos criar um componente chamado todo.tsx. Como ele vai ser um client component, eu vou botar aqui use client, export function todo. E ele vai retornar isso aqui. Lógico, eu vou ter que passar um to-do para ele. Como é que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um tipo, type.
to do igual prisma ponto task create input. Vai ser um ID, task, done, blá, 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 blá. Esse aqui é uma tipagem que já vem do Prisma. E, deixa eu importar esse tailwind mesh aqui. Eu vou importar aqui, ó, to do. To do. Ele vai receber um to do, ativo prisma ponto task create input, task create input, e aqui eu vou receber to do. Vou importar esse Square aqui do Lucid React e já está ok nosso componente. Aqui eu vou colocar aqui, ó, to do, vou importar do componente e ele vai receber um to do, que é o to do que eu vou passar. E ele precisa de um aqui, que vai ser o to do ponto id. Mesma coisinha, ó. Tá vendo? Funcionando igual. Só que, se eu clicar nele, agora, ó, nesse to do aqui, ao invés dessa div aqui, eu posso botar aqui um button. E aqui nesse button eu tenho um clique. Se eu botar aqui só um alert, botar aqui todo.task, só para a gente ver aqui, ó. Vou clicar nesse aqui, ó. Tá aqui, ó, estudar Node. Tá vendo? Clicar nesse aqui, ó. Estudar Next. Estudar React. O que é que a gente vai fazer agora? A gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui nas actions eu posso aqui export async function update task. O que eu vou receber aqui? O ID, que vai ser um string. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Await prisma ponto task ponto update. O data vai ser igual o done recebe. Eu tenho que mandar, eu vou mandar aqui, ó, eu vou mandar um objeto que vai ter ID, que vai ser um string, e peraí. ID que vai ser um string e done que vai ser booleano. Porque eu quero colocar o outro done. E aqui eu vou botar aqui o array. Já eu mostro para vocês. ID. Ó, eu vou mandar para cá esse update task. Além do ID da task que eu quero mudar, eu vou botar como é que está o done dela. Se ela tiver falso, ela vai ficar verdadeira. Se ela tiver verdadeira, ela vai ficar falso. E no final das contas, eu vou dar um revalidate path em todos.
aqui no to do, aqui ó, to do, esse on clique aqui, ao invés disso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um update task, passando to do.id e to do.done. Bora testar. Clicar aqui no Node. Vou clicar nele novamente. Clicar no Next. Vou clicar nele novamente. E está funcionando. Para finalizar, aqui no final, eu tenho um header, ou um footer, dizendo quantas tasks tem. E aqui, ó, eu posso fazer dentro de to-dos mesmo. Aqui vai ter uma nova div. O que eu vou fazer aqui? Bota aqui, ó, todos.length três tasks restantes, né? Então não pode ser isso aqui não. Todos.filter to do onde to do.done igual a false. Ponto length. Tá aqui, ó, 3 2 1 0. Tá? E aqui eu boto restantes, né? Aqui tamanho 14 e a cor é essa. Class name text sm text três tasks restantes. Vou jogar esse aqui lá para baixo. Como é que eu faço para jogar ele lá para baixo? Vou fazer isso bem aqui, ó. Class name mt auto. Deixa eu ver se joga. Não. Esse aqui tem que ser class name h screen. bg head. Oxi. Não tá pegando por quê? Deu.
MT Alt. Era para ele se jogar lá para baixo. Flex call. Min H screen. Jogou lá para baixo. H screen. Se bem que tá bagunçando. Enfim. Tem um padzinho também aqui. 24. P-6. Pronto. Estudar Node, um teste restante, 0 teste restante. E aí, a gente pode mudar aqui, ó, para usuário. Corrigir a prova da UTN. Tá aqui, ó. Salvei. Morreu. E é isso aí.